Meu nome é Whitney Davis e tenho 32 anos. 6 meses atrás, meus pais se apresentaram na frente de 80 convidados na festa de aniversário deles e disseram que gostariam que eu não existisse. Minha irmã sorriu. Eu não chorei. Não discuti. Uma semana depois, seu desejo se tornou realidade e suas vidas inteiras desmoronaram. Antes de contar exatamente o que aconteceu naquela noite e o que eu fiz em seguida, reserve um momento para curtir e se inscrever, mas só se você realmente gostar desta história. Eu também adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são onde você está. Deixe um comentário abaixo. Deixe-me levá-lo de volta àquela noite de sábado em março. O salão Grand Cascade estava decorado com rosas brancas e fitas douradas. Todos estavam vestidos a rigor, todos sorriam. E eu não fazia ideia de que em menos de 2 horas, meus pais diriam as palavras que mudariam tudo. Mas eu provavelmente deveria começar mais cedo, porque o que aconteceu naquela noite não surgiu do nada. Estava se formando há anos. Eu simplesmente não queria ver. Na semana anterior à festa, jantamos na casa dos meus pais, só nós 4. Mamãe, papai, Norine e eu. Norine chegou 45 minutos atrasada. Sem desculpas, sem explicações. Ela simplesmente entrou, deu um beijo na bochecha da mamãe e sentou-se como se nada tivesse acontecido. Desculpe, disse ela, sem parecer arrependida. Eu estava trabalhando no meu negócio. Mamãe sorriu radiante. A Norine tem estado tão ocupada. Ela está expandindo sua loja online. Cheguei na hora, como sempre. Até trouxe sobremesa, as barrinhas de limão preferidas da mamãe, mas ninguém mencionou isso. Como vai o trabalho, Whitney? Perguntou papai, cortando o frango. Bem, eu disse. Na verdade, muito bem. Acabamos de fechar nossa rodada de financiamento Série B, 12 milhões de dólares. Papai assentiu distraidamente. Que legal, querida. Ele se virou para Norine. Você já pensou em contratar a Whitney para te ajudar com o marketing? Ela é boa com números. Olhei para ele. Eu não era profissional de marketing. Eu era CFO. Mas ele não sabia a diferença. Norine começou a reclamar sobre como era difícil administrar sua loja, como o algoritmo estava contra ela e como ninguém mais dava valor a produtos artesanais. A mãe interveio imediatamente. Querida, você precisa de dinheiro? Podemos te emprestar $5.000. Isso ajudaria? $5.000, assim, sem mais nem menos. Ano passado, pedi $2.000 emprestados para consertar meu carro depois de um acidente. Meu pai disse, você tem um bom emprego, Whitney. Você deveria conseguir lidar com isso sozinha. Eu não toquei no assunto. Nunca toquei. Então Norine estendeu a mão sobre a mesa e pegou a última barra de limão, a que eu estava guardando, sem pedir. Mamãe riu. Vocês 2 irmãs dividem tudo, certo? Sorri. Mas senti algo quebrar dentro de mim. Eu deveria ter previsto. Mas ainda acreditava que aquela noite seria diferente. Eu estava errado. Os preparativos da festa tomaram todo o meu fim de semana. Passei o sábado acertando os detalhes finais com o coordenador do local, confirmando o cardápio e conferindo 3 vezes a lista de convidados. No domingo, fui até o salão de baile para conferir se o mapa de assentos estava correto e se os arranjos florais combinavam com o que a mamãe queria. Paguei o depósito de $3.000 pessoalmente. Mamãe e papai não sabiam. O cartão de crédito deles havia sido recusado e eu não queria que eles passassem vergonha. Usei o meu discretamente e disse a eles que o local havia dispensado o pagamento por cortesia. Norine chegou 30 minutos antes dos convidados chegarem. Ela estava deslumbrante. Cabelo perfeito, vestido perfeito, maquiagem perfeita. Ela imediatamente pegou o celular e começou a posar com a mamãe e o papai na entrada. Essa iluminação é incrível, disse ela, tirando foto após foto. Em poucos minutos ela postou no Instagram. Sou muito grata pelos meus pais incríveis. #família em primeiro lugar. #35 anos de força. Os comentários não paravam de chegar. Você é tão linda. Que família sortuda. Seus pais devem estar muito orgulhosos. Quando os convidados começaram a chegar, todos gravitaram em direção a Norine. Ela tinha esse efeito. Brilhante, efervescente, magnética. Meu Deus, Norine, você está absolutamente deslumbrante, disse uma das amigas da mamãe emocionada. Seus pais devem estar muito orgulhosos de você. Ninguém perguntou por mim. Quando a mamãe nos apresentou a um casal da antiga empresa do papai, a voz dela mudou. Esta é a Norine, minha filhinha. Calorosa, carinhosa. Depois, quase como uma reflexão tardia, está a Whitney, minha filha mais velha. Simples, objetiva. Mais tarde, quando alguém quis tirar uma foto de família, Norine se posicionou bem entre a mamãe e o papai.
Eu fiquei de lado. Quando tentei me aproximar, Norine se mexeu e eu acabei ficando meio fora do enquadramento. O fotógrafo não me pediu para voltar para perto. Eu disse a mim mesmo que não importava. Mas então os discursos começaram. No meio do coquetel, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Marcus Thompson, meu amigo da faculdade de Direito. Mantivemos contato ao longo dos anos. Ele era uma das poucas pessoas que realmente entendia a dinâmica da minha família. Ei, você perguntou sobre a criação daquele fundo fiduciário o ano passado. Ainda interessado? Tenho os documentos prontos caso precise. Olhei fixamente para a mensagem. Fundo fiduciário. Certo. 8 anos atrás, quando meu pai fez a cirurgia cardíaca, criei o que chamei de fundo de emergência. A cirurgia custou $47 mil, descontado o seguro. Mamãe e papai achavam que o plano de saúde deles cobria tudo. Não cobria. Paguei a diferença discretamente por meio de uma série de transferências que eles nunca questionaram. 5 anos atrás, quando minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama, o tratamento experimental de que ela precisava não era coberto pelo plano de saúde. $28 mil. O hospital informou que um fundo de caridade havia intervindo. Esse fundo era eu. 2 anos atrás, Norine pediu $15 mil aos meus pais para abrir sua loja online. Eles não tinham, então me pediram. Eu dei a eles, e eles deram para Norine. Prometeram me pagar em 6 meses. Nunca vi $1 sequer. Havia outras coisas também. Auxílio moradia quando eles atrasavam o pagamento. Consertos de carro, consertos em casa, pequenas coisas que se somavam. Eu nunca mencionei nada disso. Não queria que eles se sentissem culpados. Só queria que ficassem bem. Marcos mandou outra mensagem. Você é muito generoso, Vit. Mostre a eles o que você fez antes que seja tarde demais. Guardei meu celular. Não sabia que em menos de 1 hora eu estaria abrindo todos aqueles documentos. Sentei-me sozinho a uma mesa perto do fundo do salão. Mamãe e papai estavam no centro da sala, cercados pelos convidados. Norine estava ao lado deles, rindo de algo que alguém disse. Ela parecia radiante sob os lustres. Ninguém veio falar comigo em 20 minutos. Querida, você está bem? Olhei para cima. Tia Diane, a irmã mais velha da mamãe, sentou-se na cadeira ao meu lado. Ela era uma das poucas pessoas na família que realmente me via. Estou bem, tia Diane, eu disse. Só observando. Ela seguiu meu olhar através da sala. Seus pais não percebem, percebem? O quanto você percebe? Não respondi. Diane suspirou. Tentei conversar com a Linda sobre isso. Ela só disse que você é independente e que a Norine precisa de mais apoio. Ela balançou a cabeça. Não é justo. Está tudo bem, eu disse automaticamente. Não está nada bem. A voz de Diane era gentil, mas firme. Você cuida deles há anos, e eles nem percebem. Senti um nó na garganta. Engoli em seco. Se esta noite fosse como todas as outras reuniões familiares, eu ficaria quieto. Eu sorriria. Eu voltaria para casa sozinho e diria a mim mesmo que não importava. Mas importava. Se eu ficasse em silêncio, perderia a única coisa que me restava, meu respeito próprio. Olhei para os meus pais. Eles estavam posando para outra foto com a Norine, todos os 3 radiantes. Eu não estava na foto. Diane apertou minha mão. Aconteça o que acontecer hoje à noite, saiba que estou te vendo. Assenti, sem confiança para falar. Eu ainda não sabia que a tia Diane se tornaria a testemunha mais importante da noite. Norine veio até a minha mesa alguns minutos depois, com uma taça de champanhe na mão. Ei, mana, disse ela animadamente. Você deveria socializar mais. As pessoas estão perguntando onde você está. Olhei para ela. Eu estive aqui o tempo todo. Mas vocês estão só sentados. Ela gesticulou vagamente em direção à multidão. Vocês deveriam sorrir mais. É a grande noite da mamãe e do papai. Respirei fundo. Você já pagou aqueles $15 mil? Norine piscou. O quê? O empréstimo de 2 anos atrás para o seu negócio? Ela riu, um som leve e despreocupado. Ah, isso. Papai disse para não se preocupar com isso. Família ajuda a família, certo? Então você não está planejando pagar de volta. Ela deu de ombros. Quer dizer, se eu ganhar dinheiro algum dia, claro. Mas agora, meu negócio precisa de cada dólar. Ela inclinou a cabeça, sorrindo. Você entende, né? Você é boa com dinheiro. Olhei para ela. Ela não se sentia culpada, nem sequer constrangida. Sentia-se no direito de agir. De qualquer forma, disse Norine, tomando um gole de champanhe, preciso voltar. Mamãe quer mais fotos. Ela fez uma pausa. Você deveria vir para a foto de família. Eu pego o próximo, eu disse baixinho. Ela deu de ombros novamente e foi embora.
com o vestido balançando atrás dela. Fiquei ali sentado, com as mãos cruzadas no colo. Norine não era maliciosa. Ela não era cruel. Ela simplesmente acreditava genuinamente que o mundo e nossos pais lhe deviam algo, e nunca lhe disseram o contrário. Foi então que ouvi o retorno do microfone. Papai estava subindo no pequeno palco na frente da sala com o microfone na mão. O ambiente ficou em silêncio. Os convidados se viraram para ele, sorrindo. E tudo estava prestes a mudar. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite, disse papai, com a voz firme e calorosa pelos alto-falantes. A sala se encheu de aplausos. Ele sorriu, olhando para a multidão. Há 35 anos, casei-me com o amor da minha vida, e cada dia desde então tem sido um presente. Mais aplausos. A mãe estava ao lado dele, enxugando os olhos com um lenço de papel. O pai falou sobre o dia do casamento, sobre a compra da primeira casa, sobre os desafios que enfrentaram e superaram juntos. Então ele disse: Linda e eu somos muito abençoados. Temos 2 filhas. Meu peito apertou. Norine. Sua voz mudou, mais calorosa, mais suave. Nossa luz do sol. Ela ilumina todos os cômodos em que entra. Ela é gentil. Ela é linda. Ela é criativa. Ela é tudo o que poderíamos esperar de uma filha. Os convidados aplaudiram com entusiasmo. Norine se levantou radiante e acenou de leve. Todos sorriram para ela. Alguém assobiou. Papai esperou que os aplausos diminuíssem. E a Whitney? Seu tom se tornou mais neutro, voltando ao normal. A nossa responsável. Ela sempre foi independente, muito autossuficiente. Foi isso. Sem carinho, sem detalhes, apenas uma única frase. E então ele passou a agradecer aos convidados pela presença. Fiquei imóvel na cadeira. Tia Diane, ainda ao meu lado, sussurrou: Ah, querida. Não respondi. Não conseguia. Ao meu redor, as pessoas se remexeram, desconfortáveis. Algumas olharam na minha direção e depois desviaram o olhar rapidamente. Norine ainda estava de pé, absorvendo a atenção. E então a mamãe pegou o microfone. Achei que isso era o pior de tudo. Mas eu estava enganada. A mão da mãe tremia levemente ao pegar o microfone do pai. Só quero acrescentar uma coisa, disse ela, sorrindo para a plateia. A sala estava silenciosa e atenta. Robert e eu tivemos muita sorte. Ela olhou para Norine, com os olhos brilhando. Norine nos trouxe tanta alegria, tanta luz. Ela fez uma pausa. Seu sorriso vacilou. Sinceramente, às vezes eu penso. Ela parou e riu um pouco. Às vezes, gostaríamos que Norine fosse nossa única filha. A vida seria muito mais simples. Silêncio. Silêncio absoluto e sufocante. 80 pessoas congelaram. Forks pararam no ar. Conversas morreram. Todos naquele salão se viraram para me olhar. Senti o peso dos olhares deles como algo físico. O sorriso de Norine não vacilou. Ela não protestou. Ela não disse: Mãe, não diga isso. Ela apenas ficou ali, parecendo satisfeita. Papai assentiu ao lado da mamãe. Ela tem razão, disse ele ao microfone. Norine torna tudo mais fácil. Tia Diane sussurrou: Meu Deus. Levantei-me. Não chorei. Não gritei. Não fiz cena. Peguei minha bolsa, empurrei a cadeira para trás em silêncio, com cuidado, e caminhei em direção à saída. Atrás de mim, ouvi murmúrios começando, sussurros. Alguém disse meu nome. Não me virei. Passei pelas rosas brancas e fitas douradas, pelos convidados que não me olhavam nos olhos. Passei pela foto em tamanho real dos meus pais sorrindo no dia do casamento. Empurrei as portas duplas e entrei no ar fresco da noite. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia forte, mas eu não estava chorando. Saí daquele salão de baile e nunca olhei para trás. Mas antes de sair do estacionamento, fiz uma coisa. Fiquei sentado no meu carro, no estacionamento, com as mãos agarradas ao volante. O motor estava desligado. A noite estava silenciosa, exceto pelo som abafado da música vinda de dentro do salão de baile. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava lúcida. Eles conseguiram o que queriam. A partir de agora, peguei meu celular e mandei uma mensagem para Marcos. Preciso desses documentos hoje à noite. 3 minutos depois, meu telefone tocou. O que aconteceu? Perguntou Marcos. Eles disseram que gostariam que eu não existisse. Minha voz era firme e calma. Então, eu vou desaparecer. Espere, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Houve uma pausa. Então Marcos disse: Ok, mas vamos fazer isso direito. Legal, limpo, sem emoção, sem vingança, apenas limites. É exatamente isso que eu quero. Onde você está? Ainda no local. Venha ao meu escritório. Te encontro lá em 30 minutos. Liguei o carro. Ao sair do estacionamento, vi pessoas começando a sair do salão de baile.
Algumas olharam para o meu carro, mas ninguém se aproximou. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha mãe: Whitney, aonde você foi? As pessoas estão perguntando. Eu não respondi. Outra mensagem de Norine: sério, você está fazendo isso sobre você? Eu bloqueei o número dela. Depois, dirigi até o escritório de Marcos, no centro de Seattle. As ruas estavam praticamente vazias. As luzes da cidade passavam borradas pelas minhas janelas. Senti algo que não sentia há anos. Alívio. Pela primeira vez na vida, eu não estava tentando consertar nada. Não estava tentando amenizar as coisas. Não estava tentando deixar todo mundo confortável. Eu estava me escolhendo. Não fui para casa naquela noite. Fui ao escritório do Marcos e começamos a planejar. Se você já foi o responsável na sua família, aquele que dá tudo, mas não recebe nada em troca, você sabe exatamente como é isso. Antes de continuarmos, quero perguntar: você já teve que estabelecer limites com a família? Como eles reagiram? Compartilhe sua história nos comentários. E se você achar isso útil, curta e inscreva-se. Vamos continuar, porque o que aconteceu depois mudou tudo. O escritório de Marcos ficava no 14º andar de um prédio de vidro com vista para a Baía Elliott. Quando cheguei, ele já havia pegado os arquivos e os colocado sobre a mesa de conferências. Certo, disse ele, gesticulando para que eu me sentasse. Vamos resolver isso. Ele abriu um resumo impresso: datas, valores, recibos, extratos bancários, tudo organizado em colunas organizadas. Cirurgia cardíaca do papai, 2017. Leu Marcos. $47.320 pagos por você via transferência bancária para o Seattle General. Eu assenti. Tratamento de câncer da minha mãe, 2020, ensaio clínico experimental não coberto pelo seguro. $28.450 pagos por você em parcelas ao hospital de pesquisa. Certo. Empréstimo comercial da Norine, 2023, $15.000. Seus pais pegaram emprestado com você, deram para ela e não pagaram. Correto. Marcos continuou. Auxílio aluguel de 2021 a 2022, quando eles atrasaram o pagamento da hipoteca, total de $24.000. Consertos de carro, reparos em casa, despesas de emergência, outros $18.600. Ele olhou para mim. Whitney, você pagou $133.370 em nome deles, e eles não têm ideia. Fiquei olhando para os números. Você tem extratos bancários, recibos de transferência e e-mails confirmando cada pagamento, disse Marcos. Isso é inquestionável. Eles achavam que era seguro, eu disse baixinho. Ou bolsas, ou boa sorte. Tudo bem, mas agora você precisa decidir. Você quer que eles saibam ou quer simplesmente ir embora? Pensei nas palavras da minha mãe. Às vezes, desejamos que Norine fosse nossa única filha. Quero que eles saibam, eu disse. Mas só depois que perceberem o que perderam. Marcos assentiu. Ele pegou uma pasta de couro e me entregou. Guarde isso em um lugar seguro. Você saberá quando usá-la. Não perdi tempo. Na segunda-feira de manhã, liguei para o meu banco. Preciso remover meu nome de uma conta conjunta, disse ao atendente. Meus pais me adicionaram anos atrás por conveniência, para que eu pudesse transferir dinheiro facilmente quando precisassem de ajuda. Agora, eu me removi. Levou 10 minutos. Na terça-feira, cancelei o cartão de crédito suplementar que havia dado a Norine para emergências. O extrato do mês passado mostrou $1.200 em compras online. Guardei uma cópia para meus registros. Na quarta-feira, entrei em contato com o plano de saúde dos meus pais. Não posso mais servir como contato de emergência ou copagador para Robert e Linda Davis. Por favor, atualizem seus registros imediatamente. O representante hesitou. Senhora, tem certeza? Isso afetará os termos de cobertura deles. Tenho certeza. Na quinta-feira rascunhei uma carta formal. Marcos a revisou, a tornou hermética e a enviou em papel timbrado da empresa dele. A partir de agora, não posso mais fornecer assistência financeira a Robert e Linda Davis. Por favor, encaminhe todas as suas necessidades futuras para Norine Davis conforme sua preferência. Foi profissional. Foi claro. Foi definitivo. Na sexta-feira, alterei as configurações do meu telefone. Não bloqueei a mamãe, o papai ou a Norine. Queria que ficasse registrado se ligassem, mas configurei os números deles para não perturbe. As chamadas deles iam direto para o correio de voz. No sábado fui a um spa, fiz uma massagem e li um livro em um ambiente tranquilo com música suave. Não chorei. Não me senti culpada. Me senti mais leve do que nunca. No domingo, verifiquei meu telefone. 37 chamadas perdidas.
Não atendi nenhuma. No domingo à noite, ouvi as mensagens de voz. A voz do pai, confusa. Whitney, aqui é o pai. Recebemos uma carta estranha de um advogado. O que está acontecendo? Ligue para nós depois. Mãe ansiosa. Querida, o banco disse que você se retirou da nossa conta. Foi um erro? Precisamos conversar. Norine irritada. Vit, sério, você cancelou meu cartão. Tenho contas para pagar. Isso não tem graça. Não retornei a ligação. Em vez disso, enviei um único e-mail curto profissional com Marcos em cópia. Conforme declarado na carta formal, não posso mais fornecer suporte financeiro. Por favor, encaminhe todas as suas necessidades para Norine. Atenciosamente, Whitney. Papai ligou novamente 1 hora depois. Deixei cair na caixa postal. Whitney, do que se trata? Sua voz estava mais ríspida agora. Você está sendo infantil. Somos uma família. Você não pode simplesmente nos interromper por causa de algo que sua mãe disse. Ela não quis dizer isso. Eu apaguei a mensagem de voz. Mamãe mandou uma mensagem. Por favor, me ligue. Não entendo o que está acontecendo. Eu não respondi. Norine enviou uma série de mensagens. Você está falando sério? Você está sendo tão dramática. A mamãe está chorando por sua causa. Silenciei a conversa. Eles ainda não entendiam. Mas estavam prestes a entender. Na terça-feira, chegou a primeira conta. Papai me ligou com a voz tensa. Whitney, acabei de receber uma conta de hospital de $4.200 pela minha consulta com o cardiologista. Estão dizendo que não está coberta. Não respondi. Ele deixou outra mensagem de voz. A seguradora disse algo sobre a demissão de um terceiro pagador. O que isso significa? Você fez alguma coisa? Salvei a mensagem de voz, mas não retornei a ligação. Na quarta-feira, a mãe também recebeu a conta. Ligaram para Norine, e foi aí que tudo começou a desandar. Na quinta-feira de manhã, minha mãe ligou para o departamento de cobrança do hospital. Sei disso porque a tia Diane me contou depois. Ela estava na casa deles quando aconteceu. Deve haver algum engano, disse minha mãe ao telefone, com a voz trêmula. Meus medicamentos para câncer sempre foram cobertos. Existe um fundo de caridade. A coordenadora de cobrança a interrompeu. Senhora, o fundo ao qual a senhora se refere era um acordo privado. Não está mais ativo. O que você quer dizer com acordo privado? Não estou autorizado a revelar os detalhes, mas desde a semana passada os pagamentos cessaram. Você precisará tomar providências alternativas. A conta era de $1.800 por um mês de medicação. A conta da cardiologia do pai era de $4.200. Juntos, eles deviam mais de $6.000 em despesas médicas que achavam estar cobertas. Papai ligou para a seguradora. Por que isso não está coberto? Perguntou ele. O representante explicou pacientemente. Senhor, sua coparticipação sempre foi coberta por um terceiro pagador. Esse acordo foi rescindido. Que terceiro? Não estamos autorizados a divulgar essas informações. Papai desligou. Ele encarou a mamãe. Era Whitney, sussurrou a mamãe. Não era. Eles ficaram em silêncio. Então o pai pegou o telefone e ligou para Norine. Querida, disse ele com a voz tensa. Precisamos de ajuda. Você pode pagar essas contas temporariamente? Só até resolvermos isso. Houve uma longa pausa. Quanto? Perguntou Norine. Cerca de $6.000 este mês. A voz de Norine ficou aguda. O que, pai? Eu não tenho esse dinheiro. Mas você disse que seu negócio estava indo bem. Quer dizer, estou trabalhando nisso. Mas não posso simplesmente tirar $6.000 do nada. E os $15.000 que lhe demos? Silêncio. Isso está investido no estoque, disse Norine finalmente. Não posso tocar nele. Foi quando a tia Diane me ligou e tudo mudou. Eu estava no trabalho quando a tia Diane ligou. Whitney, ela disse, estou na casa dos seus pais. Você precisa ouvir isso. Eu ouvia vozes ao fundo, o pai irritado e frustrado, a mãe chorosa. O que está acontecendo? Perguntei. Seus pais acabaram de perceber que Norine não pode ajudá-los e estão em pânico. Ouvi a voz do meu pai. Então, você não pode nos ajudar em nada? Norine, chorando agora. Desculpe. Eu só não sei o que fazer. Você não pode perguntar para a Whitney, disse a mãe. Ela não atende nossas ligações. Bem, a voz de Norine falhou. Talvez você não devesse ter dito o que disse na festa. Silêncio. Então, mamãe, bem baixinho. O quê? Você disse que queria que eu fosse sua única filha, disse Norine, na frente de todo mundo. O que você achou que aconteceria? Ouvi minha mãe começar a chorar. Tia Diane falou ao telefone. Eles estão começando a entender, mas precisam ouvir isso de você. Não estou pronto, eu disse. Eu sei.
mas acho que o jantar de domingo pode ser a hora. Deixe-os ver a prova. Deixe-os entender o que perderam. Por que eu faria isso? Porque se você não fizer isso, eles nunca aprenderão. E Norine continuará se fazendo de vítima. Fiquei em silêncio por um longo momento. Vou pensar no assunto, eu disse. Traga o Marcos, disse Diane. E traga seus documentos. Depois que desligamos, sentei-me à minha mesa, olhando fixamente para a tela do computador. Uma parte de mim queria deixá-los descobrir por si mesmos. Deixá-los lutar. Deixá-los sentir o que eu senti. Mas outra parte de mim, a parte que ainda os amava apesar de tudo, queria que eles soubessem a verdade. Não por eles, mas por mim. Eu concordei. Mas tinha uma condição. Marcos tinha que estar lá. Este é o momento em que tudo muda. Se você já se perguntou se estabelecer limites realmente funciona, ou se só piora as coisas, continue assistindo, porque o que acontece a seguir prova que às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é recuar e deixar que as pessoas enfrentem as consequências de suas próprias escolhas. Deixe um comentário. Você já teve que deixar alguém descobrir sozinho? Curta se você ainda está comigo e vamos ver como isso se desenrola. Sábado à tarde, tia Diane ligou novamente. Jantar de domingo, disse ela. Seus pais querem conversar. Eles estão desesperados, Whitney. Eles ainda não entenderam completamente, mas estão começando a entender. O que você disse a eles? Perguntei. Nada específico. Só que eles precisam te ouvir. Realmente te ouvir. Hesitei. Querida, disse Diane gentilmente, eles nem sabem o que você fez por eles. Acham que você está só sendo mesquinha por causa de um comentário. Eles não têm ideia. Talvez eles não mereçam saber. Talvez não. Mas você merece contar a eles. Não por eles. Por você. Pensei um pouco. Se eu for, disse lentamente, Marcos vem comigo. E eu trago provas. Concordo. E não vou adoçar nada. Eu não esperaria que você fizesse isso. O domingo chegou rápido demais. Eu me vesti com cuidado, profissionalmente, com compostura. Um blazer azul marinho, joia simples. Eu queria parecer alguém que tinha vida em ordem, porque eu tinha. Marcos me encontrou na entrada da casa dos meus pais. Ele carregava uma maleta de couro. Você está pronta? Perguntou. Não, eu disse. Mas vamos fazer mesmo assim. Caminhamos juntos até a porta da frente. Pela janela pude vê-los sentados à mesa de jantar. Mamãe, papai e Norine. Pareciam cansados, estressados. Ótimo, pensei. E imediatamente me senti culpado por pensar assim. Tia Diane abriu a porta antes que eu pudesse bater. Obrigada por vir, disse ela baixinho. Entrei. Mamãe olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos. Whitney. Papai se levantou. Precisamos conversar sobre isso. Você não pode simplesmente sentar, eu disse. Minha voz estava calma e firme. Papai sentou-se. Marcos colocou sua maleta sobre a mesa e a sala ficou em silêncio. Sentamos à mesa de jantar, a mesma mesa onde havíamos tido inúmeros jantares em família ao longo dos anos. Mas desta vez, tudo parecia diferente. Mamãe torceu um guardanapo nas mãos. Papai estava com a mandíbula tensa. Norine estava sentada de braços cruzados, olhando para todos os lados, menos para mim. Whitney, mamãe começou com a voz trêmula. O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso com a gente? Não vou fazer nada com você, eu disse calmamente. Só estou dando um passo para trás. Recuar? A voz do pai se elevou. Você nos cortou. Temos contas que não podemos pagar. O hospital está ameaçando nos mandar para a cobrança. Então pergunte a Norine, eu disse. Olhei para minha irmã. Você disse que queria que ela fosse sua única filha. Mamãe se encolheu. Isso foi só. Eu não quis dizer isso. Como você quis dizer isso? Ela abriu a boca, fechou-a. Nenhuma palavra saiu. Norine se mexeu, desconfortável. Espera aí. A mamãe fala coisas assim o tempo todo. Você está sendo muito sensível. Virei-me para ela. Ela piscou. O quê? Estou sendo muito sensível, ou você está acostumado a conseguir tudo o que quer? Isso não é justo. Você deve $15.000 a eles, eu disse calmamente. Você já pagou alguma coisa? O rosto de Norine ficou vermelho. Estou trabalhando nisso há 2 anos. Meu negócio, o seu negócio está falindo, eu disse. Não cruel, apenas factual. E eles continuam te socorrendo. Whitney, chega, disse papai bruscamente. Olhei para ele. É mesmo? Marcos pigarreou. Senhor e senhora Davis, acho que vocês precisam ver uma coisa. Ele abriu a maleta e tirou uma pasta. A mãe olhou fixamente para ela. O que é isso? Marcos colocou-o sobre a mesa. Este é um resumo financeiro, autenticado e verificado.
A sala ficou completamente silenciosa. Marcos abriu a pasta e espalhou os documentos sobre a mesa. Estes são todos os pagamentos que Whitney fez em seu nome nos últimos 8 anos, disse ele. Papai se inclinou para a frente. O quê? Marcos leu o resumo, com a voz profissional e clara. Cirurgia cardíaca do pai 2017, $47.320. Paga por Whitney Davis via transferência bancária para o Hospital Geral de Seattle. A mão da mãe voou até a boca. Tratamento de câncer da mãe 2020. Teste experimental de medicamento, $28.450. Pagos por Whitney em 6 parcelas ao Centro Médico da Universidade de Washington. Papai olhou fixamente para os papéis. Mas o hospital disse: empréstimo comercial de Norine 2023, $15.000, nunca pago. O rosto de Norine ficou pálido. Marcos continuou. Auxílio aluguel de 2021 a 2022, quando você atrasou o pagamento da hipoteca, $24.000 no total. Despesas diversas, consertos de carro, reparos domésticos, custos de emergência, $18.600. Ele olhou para cima. Total, $133.370. O silêncio era ensurdecedor. Mamãe olhou para mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Whitney, você pagou por tudo isso? Sim, eu disse simplesmente. Mas o seguro. O hospital disse que havia um fundo. Eu era o fundo. A voz do pai era quase um sussurro. Por que você não nos contou? Porque eu não queria que você se sentisse em dívida comigo, eu disse. Eu só queria que você ficasse bem. Norine olhou fixamente para os documentos. Eu não sabia. Não, eu disse. Eu sei que não. Olhei para ela. Mas você também nunca perguntou. Tia Diane, parada na porta, falou baixinho. E você agradeceu a ela dizendo que gostaria que ela não existisse. Mamãe começou a soluçar. Mamãe estendeu a mão para mim por cima da mesa. Whitney, me desculpe. Eu não sabia. Eu não quis dizer o que disse. Não apertei a mão dela. Você disse isso na frente de 80 pessoas, eu disse baixinho. Você falou sério. Não. Mamãe balançou a cabeça freneticamente. Só estávamos tentando fazer a Norine se sentir especial. Ela passou por momentos muito difíceis, e eu não. A pergunta ficou no ar. Papai se manifestou. Whitney, sempre soubemos que você era forte e independente. Você não precisava de nós como a Norine. Eu precisava de você, eu disse. Minha voz não vacilou. Só parei de pedir porque toda vez que eu pedia, você dizia não. Papai desviou o olhar. Passei 8 anos me certificando de que você estava bem, continuei. Nunca pedi agradecimentos. Nunca pedi reconhecimento. Mas também nunca esperei que me dissessem que eu não deveria existir. Mamãe chorava ainda mais. Por favor, precisamos de você. Não, eu disse. Você precisa de dinheiro. E você tem outra filha. A voz de Norine era baixa. Espere, eu não consigo. Então descubram, eu disse, olhando para ela. Juntos. Era isso que vocês queriam, certo? Só vocês 3. Não era isso que queríamos dizer, papai começou. Mas foi o que você disse. Levantei-me. E as palavras importam. Mamãe agarrou meu braço. Por favor, não vá embora. Podemos consertar isso. Retirei a mão dela delicadamente. Não vou embora. Estou estabelecendo um limite. Marcos também se levantou, juntando os documentos. O que nos leva ao próximo item. Ele puxou outra pasta. Os olhos do pai se arregalaram. O que é isso? Um acordo formal, disse Marcos. Definindo os limites de Whitney daqui para frente. Marcos colocou o documento sobre a mesa. Este é um acordo de limites, explicou. Ele declara que Whitney está oficialmente se retirando de todas as obrigações financeiras com esta família. Papai olhou fixamente para ele. Você não pode estar falando sério. Estou falando muito sério, eu disse. Marcos continuou. Nada de empréstimos com coassinatura, nada de fundos de emergência, nada de ajuda temporária. Se precisar de assistência financeira no futuro, você recorrerá aos canais adequados, bancos, seguradoras, serviços sociais. Mas somos uma família, disse a mãe com a voz embargada. Família não diz que gostaria que você não existisse, respondi. As palavras caíram como pedras. Papai recostou-se na cadeira. Cometemos um erro. Você não pode nos perdoar? Talvez um dia, eu disse, mas não hoje. E não até você entender o que fez. Peguei a caneta que Marcos me ofereceu. Minha mão estava firme enquanto eu assinava meu nome no final do documento. Marcos o reconheceu com seu selo. Isso é juridicamente vinculativo, disse ele. Whitney não é mais financeiramente responsável por nenhum membro desta família. Norine também estava chorando. Vite, por favor.
Você vai dar um jeito, eu disse, sem maldade. Você é engenhoso. Vai dar um jeito. Olhei para os meus pais. Entrarei em contato quando estiver pronta. Até lá, por favor, respeitem meus limites. Mamãe tentou me alcançar novamente, mas eu recuei. Eu te amo, eu disse. Mas não posso continuar fazendo isso. Não posso continuar me sacrificando para você fingir que está tudo bem. O rosto do pai se contraiu. Whitney, adeus, eu disse suavemente. Saí da sala de jantar. Marcos me seguiu. Tia Diane me encontrou na porta. Você está bem? Ela sussurrou. Não sei, admiti. Mas fiz a coisa certa. Ela me abraçou. Estou orgulhosa de você. Saí andando até o meu carro. O sol da tarde estava forte, quase ofuscante. Marcos estava ao meu lado na entrada da garagem. Você se saiu bem lá dentro. Eu fiz isso? Minha voz soou distante aos meus ouvidos. Ou eu acabei de explodir minha família? Eles explodiram tudo, disse ele com firmeza. Vocês simplesmente pararam de limpar a bagunça. Encostei-me no carro, subitamente exausto. Tia Diane saiu um instante depois. Ela me entregou uma garrafa d'água. Beba. Você está pálido. Tomei um gole. Como estão? Chocada, chorando, começando a entender, eu acho. Ela fez uma pausa. Norine perguntou se você a perdoaria. O que você disse a ela? Não se trata de perdão agora. Trata-se de mudança. Eu assenti lentamente. Whitney, disse Diane gentilmente, você se sente mais leve, não é? Mesmo que doa. Ela tinha razão. Eu me sentia mais leve. Pela primeira vez em 8 anos, eu não estava carregando o peso dos problemas deles. Eu não estava mais acordada à noite, preocupada com as contas deles. Eu não estava mais verificando minha conta bancária para ver se conseguiria ajudá-los novamente. Eu estava livre. Me ligue se precisar de alguma coisa, disse Diane. E se valer a pena, estou orgulhosa de você. O que você fez lá exigiu mais coragem do que a maioria das pessoas. Abracei-a. Obrigada por tudo. Entrei no carro e dirigi para casa. No caminho, algo estranho aconteceu. Comecei a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Anos de tensão, de tentar ser o suficiente e de esperar que me vissem. Tudo se liberou de uma vez. Quando cheguei à garagem, me senti vazio, mas também, de alguma forma, inteiro. Pensei que fosse o fim, mas foi só o começo. Um mês depois, a tia Diane ligou para dar uma atualização. Seus pais contrataram um consultor financeiro, ela me contou. Eles estão reestruturando tudo. Como vai? Perguntei, genuinamente curioso. Difícil. Eles tiveram que vender o segundo carro do papai. Mudaram para um plano de saúde mais barato. Sua mãe está solicitando assistência médica para o tratamento do câncer. Senti uma pontada de culpa. Então me lembrei, isso não é mais minha responsabilidade. E Norine? Perguntei. Diane suspirou. Ela fechou sua loja online. Ela estava dando prejuízo de $8.000 nos últimos 6 meses. Ela conseguiu um emprego de meio período em uma loja de varejo em Bellevue. Como ela está lidando com isso? Melhor do que eu esperava, na verdade. Acho que finalmente estou me dando conta da realidade. Houve uma pausa. Eles te chamaram, não é? Eu disse uma vez. Seu pai deixou uma mensagem de voz. Você ouviu? Sim, tarde da noite, quando não conseguia dormir. A voz do meu pai estava baixa, derrotada. Whitney, agora entendemos. Sentimos muito. Esperamos que um dia você possa nos perdoar. Nós sentimos sua falta. Eu salvei a mensagem, mas não respondi. Ainda não estou pronta, disse a Diane. Eu sei, e tudo bem. Não tenha pressa. Depois que desligamos, sentei-me no sofá, olhando para o celular. Parte de mim queria ligar de volta, consertar as coisas, fazer tudo ficar bem de novo. Mas eu sabia que se fizesse isso, nada mudaria. Eles voltariam aos velhos hábitos. E eu também. Então esperei. E então, 2 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Recebi um e-mail da Norine. O assunto dizia: desculpe. Quase apaguei, mas a curiosidade falou mais alto. Abri. Vit. Eu sei que você provavelmente não quer saber de mim, mas preciso dizer uma coisa. Eu não sabia o quanto você sabia. Eu achava que a mamãe e o papai só tinham sorte. Eu achava que as coisas davam certo para eles porque eram boas pessoas. Eu não sabia que era você. Eu também não percebia o quanto eu tomava tudo como garantido. O cartão de crédito, o empréstimo, a forma como eles sempre me socorriam. Eu achava que isso era normal. Eu achava que era o que as famílias faziam. Mas não é normal e não é justo. Estou trabalhando agora, no varejo, meio período. Não é glamouroso, mas é honesto. E estou pagando a mamãe e o papai aos poucos, $50 por semana. Vai levar anos, mas estou conseguindo. Eu também disse a verdade a eles, que não posso ser a rede de segurança deles.
Que mal consigo me manter à tona. Eles estão com medo. E acho que finalmente entenderam o que perderam quando te afastaram. Não espero que você me perdoe. Nem sei se mereço, mas queria que você soubesse. Vejo você agora e sinto muito. Li o e-mail 3 vezes. Não era perfeito. Não desfez o dano, mas era real. Não respondi imediatamente. Precisava de tempo para pensar, mas também não apaguei. Uma semana depois, enviei uma resposta curta. Agradeço sua honestidade. Vamos com calma. Norine respondeu em menos de 1 hora. Obrigada. É tudo o que posso pedir. Não foi perdão, mas foi um começo. A notícia se espalhou, não por meio de fofocas, pelo menos não por meio de fofocas maliciosas. Tia Diane explicou discretamente a situação a alguns amigos próximos da família, não para envergonhar meus pais, mas para ajudar as pessoas a entenderem por que eu havia recuado. E quando as pessoas souberam, a dinâmica mudou. Uma das amigas mais próximas da minha mãe me ligou. Whitney, eu não fazia ideia do que você tinha passado. Sinto muito que não tenhamos visto. Outro convidado da festa de aniversário enviou uma mensagem. Eu estava lá naquela noite. O que seus pais disseram estava errado. Você não merecia isso. Algumas pessoas entraram em contato diretamente com meus pais, fazendo perguntas desconfortáveis. Por que você disse isso para a Whitney? Você sabia o que ela estava fazendo por você? Meus pais não podiam negar. 80 pessoas os ouviram. As consequências sociais foram sutis, mas reais. Os convites diminuíram. As pessoas eram educadas, mas distantes. A reputação dos meus pais na comunidade, construída ao longo de décadas, havia sido abalada. Não um escândalo, nem uma humilhação pública, apenas conscientização. As pessoas sabiam agora que a imagem de família perfeita que haviam projetado não era real, e meus pais tiveram que conviver com isso. Tia Diane me contou mais tarde que minha mãe tinha desabado em um evento da igreja quando alguém perguntou como eu estava. Ela está bem, disse minha mãe. Estamos resolvendo as coisas. A mulher assentiu com conhecimento de causa. Espero que você consiga consertar isso. Depois disso, minha mãe chorou no estacionamento. Não me senti triunfante quando ouvi isso. Fiquei triste, mas também me senti validada. Durante anos, me perguntei se estava exagerando, se era sensível demais, se deveria simplesmente aceitar que era assim que minha família funcionava. Agora, eu sabia que não estava errado e não estava sozinho. Então, aqui vai a minha pergunta. Se você estivesse no meu lugar, teria feito a mesma coisa ou teria lidado com a situação de forma diferente? Deixe sua opinião nos comentários. Eu leio cada um deles. E se você já teve que estabelecer um limite com a família, adoraria ouvir sua história. Eles respeitaram ou resistiram? Vamos conversar sobre isso. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Obrigado por estar aqui. Vejo você na próxima. 6 meses depois daquele jantar de domingo, minha vida parecia completamente diferente. Eu ainda não tinha visto meus pais pessoalmente, mas havíamos trocado alguns e-mails. Curtos, educados, cuidadosos. Norine e eu trocávamos mensagens de vez em quando. Nada muito profundo, apenas pequenas atualizações. Ela me enviou uma foto do seu primeiro salário do trabalho no varejo. Não é grande coisa, mas é meu. Escreveu. Eu respondi, estou orgulhoso de você. E eu quis dizer isso. Comecei a fazer terapia, não porque estivesse quebrada, mas porque queria entender por que passei tantos anos tentando ganhar um amor que deveria ter sido dado livremente. Minha terapeuta me ajudou a enxergar padrões que eu nunca havia notado antes. Como aprendi cedo que meu valor estava atrelado ao que eu podia oferecer. Como me tornei especialista em antecipar as necessidades dos outros, ignorando as minhas. Você está sem combustível há anos, ela me disse. Agora você está aprendendo a encher o seu próprio tanque primeiro. Foi um trabalho árduo. Às vezes, eu ainda me sentia culpada por impor limites. Às vezes, eu queria ligar para meus pais e consertar tudo. Mas, na maioria dos dias, eu sentia algo que não sentia há muito tempo. Paz. Minha empresa abriu um segundo escritório. Minha equipe me deu uma festa surpresa. Eu estava naquela sala, cercado por pessoas que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que eu podia dar a elas. E eu percebi uma coisa. Eu era o suficiente. Eu sempre fui o suficiente. Passei os fins de semana fazendo trilhas com amigos. Fiz aulas de cerâmica. Li livros sem me sentir culpada por reservar um tempo para mim. A vida não era perfeita, mas era a minha. E pela primeira vez na minha vida adulta, eu não estava vivendo para a aprovação de ninguém. Estou sentado na minha cafeteria favorita enquanto termino de contar esta história. É um lugar pequeno perto do meu apartamento, com janelas grandes com vista para a rua.
Agora venho aqui todo domingo de manhã. Peço a mesma coisa, um latte e um scone de mirtilo, e sento-me perto da janela e simplesmente existo. Sem obrigações, sem emergências, sem ninguém precisando de mim para resolver seus problemas. Só eu. Penso no que a tia Diane disse naquele dia. Eles explodiram tudo. Você simplesmente parou de limpar a bagunça. Ela estava certa. Eu não destruí minha família. Só parei de esconder as rachaduras. Eis o que aprendi. Você não pode amar alguém para que ele mude. Você não pode se sacrificar para fazer outra pessoa se sentir completa. E às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por alguém é deixá-lo enfrentar as consequências de suas próprias ações. Meus pais estão aprendendo a administrar suas finanças. Norine está aprendendo a ser responsável. E eu estou aprendendo que meu valor não é medido pelo quanto eu dou. Será que algum dia me reconciliarei totalmente com a minha família? Não sei. Talvez, se eles realmente mudarem, se me mostrarem por meio de ações, não de palavras, que entendem o que fizeram. Mas se não o fizerem, ficarei bem, porque finalmente aprendi a lição mais importante. Não preciso da aprovação deles para saber que sou suficiente. Então essa é a minha história. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir. Eu adoraria saber. Você já teve que escolher entre manter a paz e manter o respeito próprio? O que você fez? Conte-me nos comentários. E se esta história ressoou com você, compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é caminhar.